Fala aí, galera, dando início aí a parte 2 do vídeo aí, resolvendo 10 questões de matemática da PMESC. Vamos continuar. Bom, galera, para percorrer um determinado trecho de estrada, um carro com velocidade constante de 80 km por hora gasta 45 minutos. Se esse carro percorrer esse mesmo trecho com velocidade constante de 100 km por hora, gastaria, dado quilômetro por hora, expresso o número de quilômetros percorridos em uma hora. Bom, galera, uma questãozinha muito boa aí, é uma questão de regra de 3, e aqui a gente vai estar mexendo com duas grandezas, né, que é velocidade e tempo. Então a gente vai ter velocidade versus tempo. Bom, vamos lá, como a gente vai resolver isso daqui? Bom, galera, regra de 3, a gente sabe que ela pode ser simples, composta, inversa e diretamente proporcional. Bom, quando a gente está trabalhando com velocidade, que a gente tem 80 km por hora, versus o tempo, basta a gente pensar o seguinte: se eu tenho um trecho para percorrer de 100 km, se eu aumentar a minha velocidade, eu vou fazer em menos ou em maior tempo? Então a gente sabe que aqui vai fazer em menos tempo, né? Se eu aumentar a minha velocidade, então se eu aumentar a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo. Então a gente sabe que aqui é inversamente proporcional. Bom, então ele fala aqui que no primeiro momento, né, o carro está indo de 80 km por hora, gastou 45 minutos. Então ele está falando se aumentar a velocidade para 100 km por hora, em quanto tempo a gente vai chegar, né? Então aqui a gente já sabe que é inversamente. Eu gosto sempre de colocar assim, ó, se uma seta está para cima, a outra está para baixo, porque assim fica mais fácil da gente resolver. Bom, como a gente vai montar isso daqui? Se é inversamente proporcional, você vai manter uma das frações aqui, vai igualar e inverter a outra, né? Como aqui está 45 sobre x, a gente vai colocar x sobre 45. Basta aqui então multiplicar cruzado. Vamos multiplicar cruzado. Você vai ter então o seguinte, que 100x é igual a 80 vezes 45. Fazendo essa multiplicaçãozinha aí, vocês vão achar 36.000. É 3.600 na verdade. X é igual a 3.600 dividido por 100. 100 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então corta. X é igual a 36 minutos. Nosso gabarito, letra D. Dando continuidade aí, né? Temos a questão 25 aqui, ó. A média aritmética das idades dos 5 jogadores titulares de um time de basquete é 22 anos. Um dos jogadores titulares desse time, que tem 20 anos de idade, sofreu uma lesão e foi substituído por outro jogador, o que fez com que a nova média das idades dos 5 jogadores do time titular passasse a ser de 23 anos. Então a idade do jogador que substituiu o jogador lesionado é... Bom, galera, é uma questão de média aritmética, né? Só para vocês terem noção aqui, ó. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 sobre 5. O que quer dizer isso daqui? As idades dos jogadores que a gente não tem está representada por x aqui, né? Então a média das idades desses 5 jogadores é a soma das idades deles dividido pela quantidade de jogadores, que é 5. Tudo isso daqui é igual a 22 anos. Essa é a primeira informação que a questão nos dá. E aqui ele dá uma segunda informação pra gente, né? Então, a primeira informação, e que ele nos dá uma segunda informação. O que ele diz? Que um dos jogadores titulares desse time que tem 20 anos de idade, então a gente sabe que tem um jogador que tem 20 anos de idade, sofreu uma lesão e foi substituído por outro jogador. Vamos parar aqui. Então sabemos que, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais 20, que é a idade de um dos jogadores, tudo isso dividido, né, por 5, a gente sabe que foi 22, que é a média aritmética da soma dessas idades, né? Então, beleza, ele sofreu uma lesão e foi substituído por outro jogador, que fez com que a nova média das idades dos 5 jogadores titulares desse time passasse a ser de 23 anos. Então aqui vamos descobrir aqui, ó, qual que é a média que dá pra gente fazer aqui. Vamos descobrir qual que é a média desses 4 jogadores aqui, ó. Dá pra gente fazer isso. Como que a gente vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a... O 20 tá aqui positivo, passa pro lado de lá negativo, né? E o 5 que está aqui dividindo passa para lá, multiplicando. Então a gente vai ter o quê? Que 5 vezes 22 é igual, menos os 20 ali, né? Menos 20. Então a gente vai ter a média desses 4 jogadores aqui, ó. Vamos ter a soma desses 4 jogadores. x1 mais x2 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a 5 vezes 22, vai dar 5 vezes 2, 10, coloca o 0, vai 1, 5 vezes 2 vai dar 110 menos 20, que é igual a 90. Então a gente tem a informação que a soma dos 4 primeiros jogadores aqui, ó, dos 4 primeiros jogadores é igual a 90.
Vamos guardar essa informação, que ela vai ser útil para a gente. Então a gente tem uma outra situação, o que fez com que sofreu uma lesão, foi substituído por outro jogador, o que fez com que a nova média das idades dos 5 jogadores do time titular passasse a ser de 23 anos. Então vamos lá. Se antes a soma era 22, então agora com a nova substituição a gente vai ter o quê? x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, que é o novo jogador, né, que foi substituído, tudo isso dividido por 5. Então a gente tem que a nova média passou a ser de 23 anos. Bom, galera, o que dá pra gente fazer aqui? Vamos passar o 5 para lá multiplicando. A gente vai ter aqui x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 é igual a 5 vezes 23. 5 vezes 3, 15. Coloco 5. Vai 1. E 5 vezes 2, 10. Com mais 1 que subiu, 11. Então a gente vai ter que a soma das idades desses novos jogadores aqui, né, com o jogador substituto, foi igual a 115. Só que bacana, galera. Aqui, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4, a gente já tem que vale 90. Correto? Que é dessa informação aqui que a gente teve. Então vamos substituir aqui e vamos passar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar assim, ó, 90 mais x5 é igual a 115. Vamos passar esse 90 que está positivo para lá negativo, vai ficar negativo, então vamos ter que x5 é igual a 115 menos 90. E a gente vai ter aí que o x5, que é a idade do jogador substituto, é igual a 25 anos, beleza? Mais uma questãozinha resolvida aí, nosso gabarito letra A. Mais uma questãozinha aí, vamos para a questão 26. Uma loja tem uma caixa cheia de tapetes e irá formar com eles pilhas, cada uma delas com o mesmo número de tapetes. Se forem colocados 12 tapetes em cada pilha, não restará tapete algum na caixa. E, se forem colocados 15 tapetes em cada pilha, serão feitas 2 pilhas a menos e também não restará tapete algum na caixa. Assim, o número de tapetes que há na caixa é... Bom, galera, informação importante aqui que a gente tem, que se forem colocados 12 tapetes em cada pilha, não restará tapete algum na caixa. Então, isso quer dizer o quê? Que o número de tapetes que a gente está procurando é um número múltiplo de 12 e de 15, porque aqui fala também, ó, que se a gente colocar 15 tapetes em cada pilha, não restará também tapete algum na caixa, certo? Então não vai haver resto. Bom, o número que a gente está procurando é um número x, certo? E esse número x, ele é múltiplo de 15 e de 12, certo? Então vamos achar o MMC de 15 e de 12. Assim a gente vai achar o mínimo múltiplo comum, né? Posteriormente a gente acha o número de tapetes que a questão está pedindo. Bom, 15, 12, vamos fatorar isso daqui. Por 2 aqui vai dar 6, aqui repete o 15. Por 2 aqui vai dar 3, aqui repete o 15. Por 3 a gente divide os dois, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. Por 5, né? Por 5 só dá por 5, por 1 e por ele mesmo. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Beleza. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então o número que a gente está procurando, ele é um número também múltiplo de 60, certo? E quais são os múltiplos de 60? A gente vai ter 60, com 60, 120, mais 60, 180, mais 60 vai dar com 20, 200, 240. Bom, galera, olhando aqui para as alternativas, a gente já percebe, ó, que você já pode descartar aqui, ó, o 150, ele não é múltiplo de 60, o 90, ele não é múltiplo de 60, 210 também não é múltiplo de 60, por quê? Né? O próximo número depois de 180 é o 240. Então a gente já fica entre a alternativa D e a alternativa E, 180 e 120. Bom, vamos começar pelo 120, que é um número menor, e vamos fazer o seguinte, porque a informação que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Se a gente colocar 12 tapetes em cada pilha, não restará tapete algum na caixa. E se forem colocados 15 tapetes em cada pilha, serão feitas 2 pilhas a menos. Então essa informação aqui, ó, que mata a questão, certo? 2 pilhas a menos. Então vamos lá, se a gente pegar 120 e dividir por 12, a gente vai ter o quê? Que 10, né? 10 vezes 120, ou 10 vezes 12, é igual a 120, resto 0. Se a gente pegar os 120 e dividir por 15, a gente vai ter o que, galera? A gente vai ter 15 com 15, 30, 30 com 30, 60, 60 com 60, 120. Então a gente vai ter o que aqui? 8. Que 8 vezes 15 é igual a 120, resto 0. O que a gente achou? Que, ó, se a gente dividir os 120 tapetes em 12 pilhas, em 12 tapetes cada pilha, a gente vai ter 10 pilhas, né? Se a gente dividir os 120 em 15 tapetes em cada pilha, a gente vai ter 8 pilhas, que é 2 a menos do que se dividir por 12. Então a nossa resposta é a letra E.
E continuando aí, galera, vamos para a questão 27. Essa questão é uma questão muito boa. Acredito que derrubou muito candidato aí, mas vamos lá. Uma pessoa comprou empadas e coxinhas no total de 30 unidades e pagou R$114. Sabendo-se que o preço de uma empada é R$3,50 e o preço de uma coxinha é R$4, então o número de coxinhas compradas foi. Bom, galera, vamos anotar aqui as informações que a questão nos dá, né? A gente vai ter então empadas, coxinhas. Empadas, tá falando aqui que custa R$3,50, né? Então a gente tem empadas R$3,50 e as coxinhas R$4. E um total, que a gente vai ter aqui um total, que foi comprado aí 30 unidades, né? 30 unidades. Então essas são as informações que dá pra gente aqui. Então é a questão que a gente vai ter que resolver por sistema. E como que a gente vai montar isso? A gente tem um total de empadas, eu vou chamar empadas de E e coxinhas de C. Vai ficar mais fácil pra gente resolver as questões aqui. Poderia ser por X e Y, mas eu prefiro colocar E e C, que vai ficar mais fácil. Bom, a gente sabe que o total de empadas mais o total de coxinhas é igual a 30, né? A gente teve 30 unidades compradas. E a gente sabe também que E, que é o total de empadas, custa R$3,50. Então a gente tem um total de R$3,50 vezes as empadas, que a gente não sabe a quantidade, né? A gente não sabe a quantidade, mais R$4 vezes as coxinhas, que a gente não sabe quantas coxinhas foram compradas. E tudo isso daqui é igual a 114. Maravilha. Bom, galera, de início aqui, o que dá pra gente fazer? A gente tem essa equaçãozinha aqui. Como a gente está querendo achar o número de coxinhas, a gente vai isolar o contrário, né? Vamos isolar as empadas. Então a gente sabe aqui, ó, que empadas é igual ao quê? Você tá pra cá, tá positivo, passa pro lado de lá, ele vai ficar negativo. Então a gente vai ter 30 menos C. Essa informaçãozinha aqui é importante pra gente, porque a gente vai fazer o que? A gente vai jogar onde tem E, onde tem a quantidade de empadas aqui, a gente vai substituir por isso daqui, ó, 30 menos C. Então vamos substituir aqui. A gente vai ter 3,5 que multiplica 30 menos C. A gente vai substituir, né? 30 menos C, mais 4 que multiplica C, que é a quantidade de coxinhas, é igual a 14. E aqui o bizu é o que, galera? Sempre que você estiver procurando uma, você tem que isolar a outra. Por exemplo, se a gente estivesse procurando o número de empadas, a gente isolaria o número de coxinhas. Porque aqui, ó, a gente fica com a equação tudo com as incógnitas iguais, entendeu? 30 menos C e aqui 4C também. Bom, vamos fazer essa distribuição aqui. 3,5 vezes 30. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. A gente vai ter 30 vezes 3,5. Fazer a multiplicação com vírgula assim de cabeça é um pouco ruim. Então o que vocês vão fazer? Vão fingir que não tem vírgula aqui. Vai fazer tudo normal. 5 vezes 0, 5. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 3, 9. 0, 5, 1 e 9, 10. Beleza. Aqui qual que é o bizu? A gente só tem um número que tem vírgula. E uma casa aqui, ó. Uma casa depois da vírgula. Então você vai andar uma casa. Se o 3 aqui tivesse, se o 0 aqui fosse outro número, por exemplo, 2 e tivesse uma vírgula, então a gente teria que andar duas casas, porque a gente tem dois números com casa decimais, certo? Mas não é o caso. Então a gente vai ter aqui 105. Então 3,5 vezes 30, isso é igual a 105. Multiplicando aqui 3,5 vezes 1 menos C, a gente vai ter um número negativo, né? 3,5 de C mais 4C é igual a 114. 105 está aqui positivo, vamos passar ele para lá negativo, então a gente vai ter menos 3,5, menos 3,5 de C, mais 4C, é igual a 114 menos 105, é igual a 9. Menos 3,5 mais 4,5, a gente vai ter então meio, né? Meio de C é igual a 9. Meio de C, então esse meio está aqui multiplicando, passa para lá dividindo, a gente vai ter então o seguinte, C é igual a 9, dividido por 0,5. E aqui tem uma galera que não iria saber como resolver isso, mas eu vou ensinar aqui pra vocês, cara. Meio é a mesma coisa que 1 sobre 2, correto? Então você vai ter o seguinte, você vai ter 9, você vai ter uma divisão de fração, né? 9 sobre 1,5, uma divisão de fração. E divisão de fração, o que você faz? Você conserva a primeira, que é o 9, quando não tem nada é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se é 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. Então, aqui você vai ter que 9 vezes 2, né? Que os denominadores iguais você conserva. 9 vezes 2, 18. 1 vezes... Na verdade, aqui não é denominadores iguais que conserva, não, galera. 1 vezes 1, 1. E 9 vezes 2, 18. Como é multiplicação, você não multiplica cruzado, certo? 18 sobre 1 é a mesma coisa que 18.
Nossa resposta, letra C. Nossa 10ª e última questão aí. Vamos lá. A tabela mostra o tempo de cada uma das 4 viagens feitas por um ônibus em certo dia. Então aqui tem uma tabelinha, né, que vai mostrar aí as viagens. A primeira viagem foi 1 hora e 20 minutos, a segunda viagem foi 1 hora e 15 minutos, a terceira viagem foi 1 hora e 20 minutos, e a quarta viagem ele não nos informou. Mas ele deu o seguinte, que se o tempo total gasto nas 4 viagens juntas foi de 5 horas e 25 minutos, então o tempo gasto na quarta viagem foi de... Bom, é uma questão fácil, porém muitas pessoas têm dificuldade, porque na hora de estar fazendo... contas aí, né, lidando com horas, fica um pouco perdido, mas hoje você vai ver um macete aqui que vai te ajudar a resolver a questão. Bom, o primeiro passo aqui é você somar as 3 primeiras viagens, que é o número que ele deu pra gente, e diminuir pela quantidade de hora que é das 4 viagens, né? Então vamos fazer o seguinte, vai ter 1 hora e 20, mais 1 hora e 15, mais 1 hora e 20. Você tem 20 com 20, 40, com mais 15, 55... 3 horas e 55 foi a duração total aí das 3 primeiras viagens. E aqui você vai diminuir você vai pegar a quantidade total, né, que é 5 horas e 25 minutos, 5 horas e 25 minutos, e vai diminuir pela quantidade das 3, que aí você vai saber a quantidade da quarta. Bom, aqui muita gente fica perdido na hora de fazer, então o que eu aconselho a vocês a fazer? Passa tudo para minuto, que aí vai ser mais fácil de estar fazendo a subtração. 5 horas e 25 minutos é a mesma coisa que 5 vezes 60, né? E 1 hora tem 60 minutos, mais 25. Nosso total aqui vai ser 5 vezes 60, 5 vezes 00 e 5 vezes 6, 30. 300 mais 25, 325 minutos. Certo? 3 horas e 55 é a mesma coisa que 3 vezes 60, mais 55. 3 vezes 00, 3 vezes 6, 18. 180 mais 55. Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Isso é igual a 5, 8 e 5, 13. E coloco 3 vai 1, 235. Então a gente vai ter aqui 325 menos 235. Você vai ter assim, 5 menos 5, 0. 2 menos 3 não pode pegar um emprestado, vai ser igual a 12. Menos 3 vai ser igual a 9. 2 menos 2, 0. Então vai ser igual a 90 minutos. 90 minutos, galera, é a mesma coisa que o quê? Menos 60, né? Que vai ser 1 hora e 30. Vai restar 30 minutos, beleza? Questãozinha aí de boa. Resposta letra B.